Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado sobre o Antigo Testamento. Hoje nós vamos dar continuidade sobre o nosso estudo do capítulo 4 do livro de Levítico. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like agora para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei fazendo uma oração, abençoando você, a sua família, seus amigos e seus projetos. Então, vamos lá! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o capítulo 4 do livro de Levítico. Então, nós já tratamos sobre a questão das ofertas realizadas por um sumo sacerdote e também pelos sacerdotes quando eles pecavam por ignorância. Nós já tratamos sobre as ofertas realizadas quando a congregação inteira pecava por ignorância, e na última aula nós vimos como eram tratados os pecados por ignorância de um príncipe. Agora hoje nós vamos estar concluindo esse momento estudando sobre as ofertas que eram apresentadas a Deus quando uma pessoa qualquer, uma pessoa comum, pecava por ignorância. Como eu já disse várias vezes aqui nesse estudo, então todos nós somos pecadores. A palavra de Deus é muito clara. Romanos 3:23 fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Não há ninguém sobre a face da terra que não é pecador. Nós já nascemos em pecado. Davi, ele é muito claro quando diz lá no Salmo 51, verso 5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O próprio Davi fala no Salmo 58, verso 3: desviam-se os ímpios desde a concepção, já nascem e se desencaminham, proferindo mentiras. A palavra de Deus, como um todo, ela apresenta o homem como um pecador. A doutrina da depravação total está presente em todas as páginas da Bíblia. Então, muitas pessoas nos dias de hoje, elas tentam modificar os textos bíblicos. Eu já vi pessoas dizendo que Davi, quando ele diz que ele nasceu em iniquidade, em pecado, ele concebeu sua mãe, esse texto está querendo dizer que ele era um bastardo, que ele era um filho fora do casamento, um filho ilegítimo. Olha, não existe nenhuma base bíblica para isso. Então, o fato dele estar lá cuidando do rebanho, de ser o 8º filho, e o pai não ter apresentado mencionado Davi entre os seus filhos, não quer dizer que Davi seja um filho bastardo. Não há base alguma na Bíblia para sustentar esse argumento. Também não há base alguma nos escritos de José. Então, precisamos tomar muito cuidado com essas interpretações que tendem a fugir dos ensinos sagrados. Então, esse texto é muito claro. Davi, ele diz que o pecado já estava presente desde a sua concepção. Ou seja, todos os seres humanos, eles já herdam o pecado original de Adão. Então, esse tema, ele é desenvolvido em todas as páginas da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, principalmente pelo apóstolo Paulo. Nós interpretamos a Bíblia pela própria Bíblia. Se eu estivesse, por exemplo, se a igreja estivesse interpretando esse texto, principalmente a igreja reformada, quando estava organizando, elaborando
as suas principais doutrinas, as suas confissões de fé, os seus catecismos. Quando a Igreja Reformada estava ali estabelecendo os pontos principais da nossa fé, baseados nas Escrituras, uma das grandes verdades que sustentavam todo o seu trabalho era que a Bíblia é a única regra de fé e prática. É somente a Escritura. E outra coisa, que a Escritura é completa, a palavra de Deus é completa. Nós não precisamos completar a palavra de Deus com outros ensinos. E por fim, interpreta-se a Bíblia pela própria Bíblia. Então nós não podemos interpretar a Bíblia através de um único versículo isolado, mas nós devemos olhar os versículos isolados como parte de um todo. Então nós precisamos ver se tal doutrina, se tal ensino, ele é coerente, é compatível com todas as Escrituras, com toda a palavra de Deus, com o ensino do Velho Testamento, com o ensino do Novo Testamento, principalmente com o ensino de Jesus e com o ensino dos apóstolos. A igreja primitiva, ela é dirigida pelo ensino dos apóstolos, pela doutrina dos apóstolos, que é o ensino de Jesus. Então, Jesus ele disse claramente: eu não vim para revogar a lei ou os profetas, eu vim para cumprir. Jesus cumpriu a lei. Então, nós estudamos o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. Então, nós precisamos compreender as Escrituras como um todo. Hoje eu vejo muitas doutrinas falsas, várias heresias entrando no meio das igrejas. Então, nós vemos pessoas dizendo, eu vejo pessoas dizendo que o inferno não é eterno. Então, que as pessoas vão viver um tempo lá no inferno, depois Deus vai perdoar e vai recebê-las todas no céu. Já ouvi pessoas dizendo que Satanás e os demônios serão resgatados por Deus, porque Deus é Pai. Então, como Deus é Pai, como Deus é amoroso, então Deus vai, algum dia Ele vai resgatar o seu filho pródigo. Deus está lá com os braços abertos, esperando Satanás para poder se arrepender, para poder ir até Ele. Isso é uma heresia. Então precisamos tomar cuidado com esses ensinos satânicos, esses ensinos heréticos. O ser humano só pode se converter se ele for iluminado pela graça de Deus. Em momento algum nós vemos qualquer, por exemplo, menção nas Escrituras de que Satanás será resgatado. Uma pessoa só pode se voltar para Cristo se o Espírito Santo gerar nessa pessoa a fé. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não vemos nas Escrituras nenhum indício de que Deus um dia vai resgatar os anjos caídos. Precisamos tomar cuidado com esses ensinos falsos. Mas Deus é amor. Então, a essência de Deus é amor. Então, como Deus é amor, não é possível nós acreditarmos que Deus vai permitir que as pessoas fiquem sofrendo para sempre. Só que nós precisamos lembrar que a mesma Bíblia que fala que Deus é amor, também fala que Deus é justo. A mesma Bíblia que fala que Deus é amor, fala que Deus é santo. A mesma Bíblia que fala que Deus é amor, lá em Abacuque 1, verso 13, fala que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. A mesma Bíblia que fala que Deus é amor, fala que Deus vai condenar os ímpios, aqueles que o rejeitam. O próprio Jesus disse que Satanás não tem nada a ver com ele. Satanás não é o irmão de Jesus. Então, Satanás não é um filho pródigo de Deus. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Jesus mesmo disse: eis aí o príncipe do mundo, e ele não tem nada a ver comigo. Não tem nada em comum comigo. O inimigo é sempre um adversário das Escrituras. Satanás é sempre apresentado como um adversário. Então, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos interpretar a Bíblia através da própria Bíblia. O que os demais textos bíblicos falam a respeito disso?
O fato de lá no livro de Jó mencionar que no dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, veio também Satanás, não quer dizer que Satanás era um filho de Deus, amado por Deus. Então precisamos ler as Escrituras como um todo. Precisamos interpretar as Escrituras através das próprias Escrituras. Então a Bíblia fala que Satanás é inimigo, que Satanás é mau, que Satanás está destinado ao lago de fogo. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Interessante, não? Jesus falou mais sobre o inferno do que ele falou no céu. E ele disse que o inferno é um lugar eterno, onde o verme não morre e nem o fogo se apaga. É um lugar de sofrimento eterno. Ele mesmo disse lá em Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Então, as Escrituras são muito claras. Deus não vai perdoar todas as pessoas. Então, Deus vai perdoar apenas aqueles que se arrependerem dos seus pecados, daqueles que entregaram as suas vidas para Jesus. Então, aqui, filho de Deus não é qualquer pessoa. Todas as pessoas são criaturas feitas por Deus. Filho de Deus é aquele que se entrega, ao Senhor, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. As Escrituras são muito claras. É em João 1, do verso 12 ao 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, filho de Deus é aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, é aquele que se nega a si mesmo, é aquele que crê somente no poder soberano do Senhor. Não é qualquer pessoa. A Bíblia é muito clara. O mesmo apóstolo João, que fala que Deus é amor, na abertura da sua carta, ele fala claramente a respeito dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Então, evidentemente, as Escrituras não aprovam de forma alguma que Satanás e seus demônios vão ser resgatados, que vão ser salvos. Isso é praticamente um engano terrível. Então, tome cuidado, estude a Bíblia como um todo. Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Tome cuidado com aquilo que você ouve, aquilo que é contra os princípios sagrados, aquilo que você aprendeu, aquilo que está registrado nas Escrituras. Todos são pecadores e nós precisamos da graça de Deus, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E hoje eu quero falar sobre os sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. Então, vamos fazer a leitura dos versos 27 ao 35 do capítulo 4 de Levítico. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar com um aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto,
e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Assim como o sacerdote poderia pecar, assim como a congregação toda poderia pecar, assim como o príncipe também peca, cada um dos israelitas comuns poderia pecar. Todos nós somos pecadores e precisamos do perdão de Deus, precisamos nos arrepender. As escrituras são claras, Deus exige que todos os homens se arrependam. Deus é justo. Deus determinou que um dia vai julgar esse mundo com justiça. Por isso, Ele determina que todos os homens se arrependam dos seus pecados, enquanto ainda é tempo. Isso é algo sério, é algo poderoso para nós. A palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nos ensina a nos arrependermos dos nossos pecados, a pedir clemência a Deus, pedir misericórdia, porque Deus é misericordioso, Deus é santo, Deus é gracioso, Deus um dia vai julgar todas as coisas, um dia Deus vai julgar o seu pecado. Por isso é importante que você se arrependa dos seus pecados, que você reconheça que só o Senhor Jesus é Deus e que não existe outro Deus além do Senhor. É necessário que você se volte para o Senhor enquanto ainda é tempo. Esse foi o ensino dos apóstolos, esse foi o ensino de Jesus, você se arrepender dos seus pecados. Crer no Evangelho implica também em você se arrepender dos seus pecados, você abandonar os seus pecados. Arrependimento não é você ficar apenas triste pelo seu pecado. Arrependimento implica mudança de vida. Você precisa abandonar o seu pecado e se voltar para Deus, pedir a Deus misericórdia e mudar a sua vida, pedir auxílio do Espírito Santo para que você possa corrigir a sua vida, consertar a sua vida, que talvez seja torta. É necessário mudança de vida. Eu ouço muitas pessoas dizendo: não, o importante é ter fé em Jesus. Então você pode viver uma vida de pecado, não tem problema nenhum. A única coisa que pode acontecer é que lá nos céus você não vai ter o seu galardão. Mas o importante é ter fé em Jesus. Basta ter a fé em Jesus que você vai ser salvo. Você pode continuar vivendo em pecado. O problema é que você não vai ter o galardão no céu. Olha, isso é uma heresia, isso é um ensino distorcido. As Escrituras nos ensinam que nós precisamos crer no Senhor, mas crer não significa apenas você saber que Deus existe. Não significa você ter apenas um mero assentimento intelectual, você ter a consciência de que Jesus um dia morreu na cruz. Da mesma forma que você acredita que Tiradentes ele foi um revolucionário, da mesma forma que você acredita que Dom Pedro I foi imperador do Brasil. Eu sei que você acredita que Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil. Eu sei que você acredita nisso, porque isso é escrito nos livros de história. É um fato histórico, é uma informação que você leu ali no livro. Só o fato de você saber que Jesus morreu na cruz pelo seu pecado, isso não salva você. A fé na Bíblia nunca é descrita como um mero assentimento intelectual. A fé na Bíblia implica em ação, implica em mudança de vida. A fé nas Escrituras Sagradas nunca está separada do arrependimento. Certa vez, o carcereiro de Filipos se prostrou diante do apóstolo Paulo e de Silas e disse: Senhores, que farei para ser salvo? Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Era necessário ele crer.
Mas aquele crer ali não era apenas uma informação intelectual, um conhecimento que ele precisava adquirir. A fé que ele precisava ter naquele momento implicava em mudança de vida. Porque nós vimos que naquele mesmo momento, então naquela mesma hora da noite, nós vemos que o carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa, cuidou dos vergões, dos machucados do corpo deles, das feridas, e foi batizado. Ou seja, o carcereiro não continuou açoitando os apóstolos, no caso o apóstolo Paulo e Silas. Ele não continuou naquela mesma vida. Ele lavou os vergões, ele lavou as feridas do apóstolo Paulo e de Silas. Ele cuidou das feridas dele. Ou seja, a fé que ele demonstrou ali foi comprovada por obras, foi confirmada por obras. Deus exige que nós nos arrependamos dos nossos pecados, e arrependimento implica em mudança de vida. Não é apenas você se entristecer por causa do seu pecado, mas continuar fazendo a mesma coisa. Arrependimento implica em mudança de vida. Judas traiu Jesus. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas a Bíblia fala que depois ele se encheu de remorso. Ele devolveu o dinheiro para os sacerdotes, mas isso não trouxe mudanças no seu caráter. A Bíblia fala que ele foi se enforcar, ele foi suicidar-se. Ou seja, ele se entristeceu por causa do pecado. Judas, ele ficou triste por ter traído o mestre. Mas em vez dele ir até Jesus, em vez dele ir até os apóstolos e pedir misericórdia para Jesus, ele foi se suicidar. Ele tirou a sua vida. Ele confirmou que ele era um assassino, que continuava sendo um assassino, porque as suas obras continuavam sendo obras más. Ele teve remorso, não teve arrependimento. Diferentemente de Pedro. O apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas nós vemos que o apóstolo Pedro, ele se arrependeu. Quando ele viu Jesus, quando Jesus o viu ali, a Bíblia fala que ele chorou amargamente. Ele se entristeceu do seu pecado. Ele ficou triste por ter negado Jesus, chorou amargamente. Mas não ficou apenas o choro. Nós vemos Pedro ainda na companhia dos discípulos. Pedro não deixou o colégio pastoral apostólico. Ele não abandonou a companhia de João, a companhia de Tiago, a companhia dos outros 12, dos outros 10 apóstolos. Ele continuou junto com os apóstolos, continuou junto com os discípulos. Quando ele ficou sabendo que Jesus havia ressuscitado, ele correu até o encontro, até o sepulcro, para ver se encontrava Jesus. Ele estava ali reunido com os discípulos. Ou seja, quando Jesus apareceu para ele e perguntou se ele o amava, Pedro disse que o amava. Nós vemos que Pedro se tornou uma pedra, um fundamento da igreja. Então nós vemos no livro de Atos os grandes feitos de Pedro pregando a palavra de Deus, Pedro fazendo a obra missionária. Ou seja, a conversão de Pedro foi verdadeira, o arrependimento de Pedro foi real. Então ele não apenas chorou amargamente, mas ele mudou de vida, ele mudou de atitude. E todas as demais páginas do Novo Testamento que citam Pedro, mostram Pedro como um homem de Deus, um homem renovado, um homem transformado. Diferentemente de Judas, que ficou apenas triste e tirou sua própria vida, mostrando que ainda continuava com o espírito de assassinato, com o espírito de homicida de Satanás. Então, a nossa fé é confirmada pelas nossas obras. Se você disser que tem fé apenas, mas não tiver nenhuma obra que comprove a sua fé, você está enganando a si mesmo.
Nós confirmamos a nossa fé através das nossas obras, através do nosso comportamento. Fé é ação. Fé não é apenas um entendimento, um conhecimento intelectual. Fé implica em comportamento. Fé na Bíblia implica em obras. É isso que todas as Escrituras nos mostram. A Bíblia fala que Abraão creu. Isso foi imputado para a justiça. Mas Tiago deixa bem claro que Abraão demonstrou a sua fé que tinha em Deus quando foi sacrificar o seu filho Isaque, quando obedeceu. Fé implica em obras, fé implica em obediência. Jesus ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Fé implica em obras. Então, nós vemos que todos nós somos pecadores e precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos reconhecer que precisamos do perdão de Deus. Porque se nós não reconhecermos que precisamos de Cristo, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós seremos lançados no inferno. Seremos condenados eternamente. As Escrituras são claras. Não tem retorno. Não existe purgatório. O homem pecador, o homem que não se arrependeu dos seus pecados, não vai ficar no inferno apenas algum tempo, ou depois vai ser apagado da existência. Não, será um sofrimento eterno. As Escrituras dizem isso, principalmente o Novo Testamento. Então não vamos ficar acreditando em heresias e ensinos distorcidos. Precisamos crer no que as Escrituras nos ensinam. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Pare de ficar dando ouvido a heresias. Creia nas Escrituras. A fé implica em ação. Certa vez foi levada uma mulher adúltera até os pés de Jesus, para que Jesus a condenasse. Jesus disse: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Ou seja, Jesus perdoou aquela mulher. Ele percebeu que aquela mulher havia se arrependido. Estava arrependida do mal que ela havia feito. E Jesus disse: vai-te em paz e não peques mais. Jesus não disse: olha, agora que você não foi condenada, pode continuar vivendo do mesmo jeito. O que Jesus disse? Vai-te em paz e não peques mais. Ou seja, nós não podemos dizer que temos Cristo nas nossas vidas se continuamos vivendo em pecado, se continuamos vivendo, fazendo aquilo que Deus desagrada. Jesus não condenou aquela mulher, mas disse para ela: não peques mais. Ou seja, nós não podemos ser salvos se continuamos dando continuidade aos nossos pecados, se nós continuamos pecando de uma forma deliberada. Aqui o verso 27 fala: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizesse, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Ou seja, aqui nós vemos que havia sacrifício apenas por pecados por ignorância. Quando a pessoa pecava de uma forma não intencional, ou quando a pessoa fazia alguma coisa que ela não sabia que era pecado. Então, havia sacrifícios apenas para cobrir pecados não intencionais. Nós não vemos aqui no livro de Levítico sacrifícios para cobrir pecados intencionais, pecados que a pessoa cometia de livre e espontânea vontade.
Não há, porém, qualquer ritual aqui ou em qualquer outro lugar do Pentateuco para dar cobertura aos pecados de rebelião deliberada e consciente contra Deus, expressada em atos tais como adultério, idolatria, assassinato ou a blasfêmia. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O sistema cerimonial da lei mosaica não tinha nenhum tipo de sacrifício para cobrir pecados que a pessoa cometia de livre e espontânea vontade. Então, a pessoa que cometia um pecado sabendo que era pecado, como adultério, idolatria, assassinato, blasfêmia, não tinha perdão, tinha que pagar com a morte. Louvado seja o sangue de Jesus que nos purifica de todo e qualquer pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas no momento que você teve seus pecados cobertos, que você se arrependeu dos seus pecados, que você colocou a mão sobre a cabeça do Filho de Deus, no momento que você reconheceu que você era pecador e você entregou a sua vida para Jesus, no momento que você teve o seu pecado perdoado, a partir de agora, as Escrituras são muito claras, que nós precisamos nos arrepender, precisamos abandonar os nossos pecados. Nós não podemos continuar pecando conscientemente. Se você praticou adultério e você foi perdoado, você pediu perdão a Deus, você se arrependeu, a partir de agora você não pode continuar pecando mais, praticando adultério. Se você adorava ídolos e agora você se arrependeu, você entregou a sua vida para Jesus, a partir de agora você não pode mais adorar outros ídolos. Se você vivia uma vida de imoralidade e você se arrependeu dos pecados, agora a sua nova vida, você não pode mais viver uma vida imoral. As Escrituras são claras nesse sentido. Então, nós precisamos crer no que as Escrituras nos mostram. Então, Jesus nos chamou não para o pecado. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso na sua carta aos Romanos. Deus não nos chamou para vivermos em pecado. Deus nos chamou para a vida. Deus nos chamou para nós nos arrependermos dos nossos pecados, para nós termos uma vida santa, uma vida limpa diante do Senhor. Isso é algo sério. Algo muito sério. Eu quero ler uns versículos em Hebreus 10, do verso 1 a 18. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados, uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então aqui inicialmente nós vemos a ineficácia dos sacrifícios do livro de Levítico. Ou seja, aqueles rituais, aquelas cerimônias eram passageiras. Elas poderiam cobrir apenas alguns tipos de pecados. Então apenas pecados por ignorância ou pecados, alguns tipos de pecados ocultos. Não poderia, por exemplo, cobrir o pecado de adultério, o pecado de idolatria ou o pecado de blasfêmia. Os sacrifícios levíticos, eles eram incompletos. Por isso foi necessário Jesus ter vindo, porque Jesus ofereceu o sacrifício perfeito. Olha o verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado. Aqueles sacrifícios apenas apontavam para o sacrifício de Jesus, para a obra de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No momento que Jesus veio, ele cumpriu todos os cerimoniais levíticos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Verso 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste,
antes um corpo me formaste? Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aleluia! Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus! Jesus ofereceu a sua vida para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos ter o perdão dos pecados. Aleluia! Os sacrifícios levíticos, eles eram imperfeitos, eles não eram capazes de remover o pecado. Somente a oferta do corpo de Jesus poderia remover completamente os pecados do mundo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O sacrifício perfeito que tira os pecados do mundo foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele entregou o seu corpo ali na cruz, quando Ele derramou o seu sangue, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Verso 13: aguardando daí em diante até que os teus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão destes, já não oferta pelo pecado. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Aqui nós vemos que Jesus ofereceu a Deus o seu próprio corpo, derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter a salvação eterna para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus ofereceu o sacrifício, Jesus cumpriu todos os sacrifícios levíticos. Aqueles sacrifícios levíticos, eles apontavam para o sangue de Jesus. Ou seja, o derramamento do sangue de um bode, de uma cabra, de uma cordeira, de um novilho, de maneira alguma poderia remover o pecado de um israelita. Somente o sangue do Senhor Jesus Cristo pode nos purificar de todo pecado. Aqueles sacrifícios apenas apontavam para o sacrifício perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus entregou o seu sangue na cruz, entregou o seu corpo para que nós pudéssemos ter a vida eterna ali na cruz do Calvário. E Ele morreu. Quando Ele pagou o último pecado, Ele disse ali na cruz: tetelestai, ou seja, está pago, está consumado. Eu paguei a dívida do pecado. Ele morreu, mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou e subiu aos céus e está sentado à mão direita do Pai nesse momento. Mas a Bíblia fala que Ele também enviou o seu Espírito para poder habitar no coração de todos aqueles que creem nele. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele enviou o seu Espírito Santo. Ele veio em línguas de fogo e habitou em cada um dos apóstolos, em cada um dos discípulos,
Se você hoje crê que Jesus é seu Senhor e Salvador, saiba que Jesus vive dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Olha o verso 16. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Ou seja, o Espírito Santo gera em nós uma vida nova. O Espírito Santo passa a viver dentro de você. Você nasce de novo e você passa a praticar as coisas que agradam a Deus. A partir de agora, o Espírito Santo trabalha em sua vida, santificando a sua vida, livrando você do mal, fazendo você ter aversão pelas coisas que desagradam a Deus, fazendo você amar as coisas de Deus. O Espírito Santo vive dentro de você. O apóstolo Paulo, ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. E é por isso que nós precisamos tomar conta desse templo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você também é o templo do Espírito Santo. E por isso você precisa se purificar a cada dia, abandonando o pecado, afastando das coisas que desagradam a Deus, vivendo para a honra e para a glória de Deus, fazendo boas obras, não para ser salvo, mas porque você já é salvo, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Então você tem prazer em fazer aquilo que Jesus fazia quando estava aqui na terra. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios 2, do verso 8 ao 10, pela fé somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós somos salvos pela fé em Jesus. Não é pelas suas obras, não é pela sua boa vontade, não é porque você é uma pessoa bonzinha, uma pessoa boa, uma pessoa que faz coisas boas. De maneira alguma. Você é pecador. Você é salvo pelo sangue de Jesus, é pela fé no sangue de Jesus. É quando você se arrepende dos seus pecados. É necessário você crer em Jesus, mas é necessário também que você se arrependa dos seus pecados. Mas no momento que você se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você é transformado. O Espírito Santo passa a habitar dentro de você e você começa a praticar boas obras, não para ser salvo, mas porque você já é salvo, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Você foi criado para fazer o bem. Adão foi criado para fazer o bem. Adão foi criado para refletir a glória de Deus. E quando o Espírito Santo passa a viver dentro de você, você volta para o propósito que Deus tinha no início. Deus queria que o homem sempre refletisse a sua glória. Deus queria que o homem sempre fosse um instrumento para levar a glória do Senhor para todos os confins da terra. Deus sempre quis que o homem praticasse boas obras, demonstrasse justiça, demonstrasse o amor. E agora, quando o Espírito Santo passa a viver dentro de você, você volta para o propósito que Deus tinha para o homem no início. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero ler agora com você Romanos 10, do verso 9 ao 13. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como eu disse várias vezes hoje, então fé não é só você ter um mero assentimento intelectual, você acreditar que Jesus derramou seu sangue na cruz, de que Jesus deu a sua vida por você. Fé não é apenas isso, não é apenas um assentimento intelectual. Fé é ação. Olha o que o verso 9 fala: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha só, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, não é apenas você aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, mas é você
reconhecer que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o dono da sua vida. E no momento que você aceita Jesus como o dono da sua vida, você passa a ser servo dele. E eu quero traduzir a palavra servo para muitas pessoas. Servo é igual a escravo. Servo é escravo. Então, Deus nos chamou para sermos servos. Então, quando a Bíblia fala servo, é a mesma coisa que escravo. O servo não tem vontade própria. O servo vive para agradar o seu Senhor. Então, é isso que nós precisamos estar aprendendo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, então nós precisamos aceitar Jesus como o nosso dono, como o nosso Senhor, como aquele que tem controle sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. Então não basta você apenas dizer que crê em Jesus, é necessário que a sua vida seja uma vida de obediência. Servo obedece. Servo não faz aquilo que ele deseja fazer, servo faz aquilo que o seu Senhor se agrada, aquilo que o seu Senhor ordena. E muitas pessoas hoje precisam compreender isso, que nós fomos transformados em servos de Deus, em escravos de Deus, mas não o escravo que é torturado pelo seu Senhor, como nós temos a ideia através da história, mas como aquele que vive para agradar a Deus, aquele que vive para obedecer os mandamentos do Senhor, aquele que vive para obedecer a palavra do Senhor. Então, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, então Senhor significa dono, significa aquele que ordena, aquele que dá ordens. Se você não obedece o Senhor Jesus, se você não obedece os mandamentos do Senhor, se você não faz aquilo que Deus ordena na sua palavra, você não é servo de Cristo, você não é salvo. O salvo ama o seu Senhor, o salvo se agrada em fazer aquilo que o seu Senhor ordena. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A nossa fé é confirmada pelas nossas obras. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: não basta você crer em Jesus, você ter fé em Jesus e pronto, você pode continuar vivendo em pecado, pode viver em adultério, viver na prostituição, não tem problema. O único problema é que lá no céu você não vai ter o galardão. Esse é um ensino falso, um ensino maligno, um ensino satânico. A palavra de Deus nos diz que no momento que nós cremos em Jesus, nós precisamos aceitá-lo como nosso dono, nós precisamos obedecê-lo, nós precisamos dedicar a nossa vida para Ele, nós precisamos abandonar a prática do pecado. Nós não podemos viver em conformidade com o pecado. Não é possível um servo de Deus dizer que crê em Deus e continuar vivendo deliberadamente no pecado. Isso é algo sério. Eu quero fazer uma ilustração muito simples que nos ensina essa questão. Eu quero falar um pouquinho sobre Charles Blondin. Charles Blondin, ele era um equilibrista muito famoso no século XIX. E como ele era muito famoso, devido à sua fama e fortuna, teve a ideia da travessia do desfiladeiro Niágara, localizado na fronteira americana-canadense, na corda bamba. 1.100 metros, 1.100 pés, 340 metros de comprimento, 3,25 de diâmetro e de 49 metros acima da água, próximo do local da atual Raymond Ridge. Então, aqui é um texto que eu tirei da Wikipédia. Isso ele fez em 30 de junho de 1859 e várias vezes depois, sempre com diferentes variações teatrais, de olhos vendados, em um saco, empurrando um carrinho de mão, em palafitas, levando um homem de costas, sentando-se no meio do caminho, enquanto cozinhava e comia omelete, e em pé em uma cadeira com apenas uma perna da cadeira na corda. Então, era um equilibrista famoso. Ele andou na corda bamba, ali no desfiladeiro do Niágara. Então,
como ele era muito, mas muito bom, ele era um equilibrista famoso, ele tinha certeza, ele tinha confiança, ele tinha convicção naquilo que ele fazia, ele ficava brincando ali. Então ele passava de um lado para outro na corda bamba, com olhos fechados, depois no saco, depois empurrando o carrinho de mãos. Então ele fazia de tudo ali. Então, cozinhando, comendo um omelete, ali andando ali na corda bamba. Imagine esse momento agora, uma corda bamba ali no desfiladeiro das cataratas do Niágara e um equilibrista andando na corda bamba de um lado para outro. Eu só de pensar nisso eu entro em pânico, porque isso é terrível, isso é algo assustador para mim. Agora imagine uma pessoa andando com os olhos vendados de um lado para outro na corda bamba. Imagine uma pessoa carregando um carrinho de mão, empurrando o carrinho de mão. Imagine uma pessoa nessa situação, fazendo aquele show ali. Aquilo ali é assustador, aquilo ali é terrível. Então assim, era uma performance incrível que Blondin ele fazia ali. Eu estou pronunciando Blondin porque ficou muito tempo na Inglaterra, então assim, mas não sei se a pronúncia é correta, porque ele também tem origens francesas. Mas Blondin ele andava de um lado para outro, a performance dele era incrível. E tinha sempre uma multidão do outro lado, observando as suas performances. Ele andar de um lado para outro, com os olhos fechados, empurrando o carrinho de mão, comendo, cozinhando. Então, era algo incrível. E um certo dia ele perguntou para a plateia: será que eu consigo levar um homem na corda bamba para o outro lado? Aí todo mundo dizia: consegue, vai dar certo. Porque via a performance de Blondin. Até que ele apontou para alguém: você tem coragem? Se eu consigo, você tem coragem de ir comigo? Aí eu pergunto: se Blondin, se você estivesse lá na plateia, assistindo Blondin andando de um lado para outro, ali naquele desfiladeiro, na corda bamba, se você estivesse ali na plateia e Blondin tivesse apontado para você, chamado você para andar com ele na corda bamba, você teria coragem? Olha que não tinha nada ali protegendo, não havia nada ali protegendo caso alguém caísse. Se eles caíssem ali, se Blondin caísse, era o fim. Não tinha nenhum sistema de proteção ali. Era apenas a corda bamba e você confiar na performance do equilibrista. Se ele tivesse apontado o dedo para você, chamado você para poder andar com ele ali na corda bamba, você teria coragem? É isso que Jesus convida você e eu a fazer. Jesus nos convida a entregar a nossa vida sob os cuidados dele, a andar com ele na corda bamba. É isso que Jesus convida, você entregar todo o seu ser, entregar todos os seus desejos, entregar todas as suas vontades, entregar todo o seu ser, entregar todos os seus objetivos, todos os seus sonhos de vida, entregar sua saúde, entregar seu tempo, entregar tudo a Deus. É isso que Jesus chama. Jesus está ali como Blondin estava ali na corda bamba. E Ele está chamando você para andar com Ele. Você tem coragem de andar na corda bamba com Jesus? Você tem coragem de entregar a sua vida nas mãos dEle e deixar Ele conduzir a sua vida de acordo com a vontade dEle? Isso é fé, isso é entrega, isso é confiança. Eu quero que você compreenda essa verdade. Fé é isso, é você entregar toda a sua vida para Jesus, passar a entregar todo o seu futuro, todos os seus desejos, todo o seu querer, se entregar completamente à vontade do Mestre. Isso é
Fé, isso é entrega. Entregar a vida para Jesus é isso. É você dedicar a sua vida ao Senhor, é se entregar a Jesus, é andar com Ele na corda bamba e depender somente do cuidado dEle, fazer aquilo que Ele ordenar, para que aquele homem que andou ali na corda bamba com Londem não caísse. Era necessário que ele seguisse todos os comandos, todas as diretrizes do equilibrista. Então, para que você possa andar na corda bamba com Jesus, para que você possa dizer realmente que tem fé em Jesus, é necessário você seguir todas as orientações de Jesus, seguir todas as diretrizes do Mestre. Isso é fé, isso é entrega. Fé não é apenas você saber que Blondin conseguia andar de um lado para outro, porque ele estava vendo. Fé é entrega. A fé que salva é você entregar toda a sua vida aos cuidados do Mestre, passando a obedecê-lo, seguindo os seus comandos. Isso é fé. A fé que as Escrituras nos ensinam é essa fé de ir andar na corda bamba com Jesus, seguindo as suas orientações, as suas diretrizes e confiando que Ele consegue te levar para o outro lado. Isso é fé, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora eu quero encerrar lendo alguns versículos, lá em Hebreus 10, do verso 26 ao 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Olha só, isso aqui é sério. Se você foi chamado por Deus, se você reconheceu que você é pecador, que se você realmente entregou sua vida para Jesus, mas você continua vivendo deliberadamente em pecado, se você sabe que é pecado e continua praticando o pecado, olha só o que a palavra de Deus fala no Novo Testamento. Já não resta sacrifício pelos pecados. Lembre que lá em Levítico, capítulo 4, não havia sacrifícios para pecados voluntários, para pecados intencionais. Era apenas por pecados por ignorância. Mas se você, mesmo sabendo que Deus exige que você se arrependa dos seus pecados, que você abandone uma vida de pecado, você continua ainda praticando deliberadamente o pecado, o texto é bem claro. Já não resta sacrifícios pelos pecados. Deus nada mais pode fazer por você, porque no momento que você decide continuar pecando, você está negando a Jesus na sua vida. Pelo contrário, verso 27, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Se você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, se você diz isso, se você crê no sacrifício de Jesus, no poder do sangue de Cristo, se você diz que aceita Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, mas continua vivendo deliberadamente em pecado, você está negando o Filho de Deus, você está manchando o nome de Jesus, você está profanando o sangue que Jesus derramou ali na cruz, no Calvário, você está ali ultrajando o Espírito Santo. Olha, se na lei de Moisés, no período mosaico, uma pessoa era morta sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, imagine o que vai acontecer com você se você negar o poder do sangue de Jesus. E como você nega Jesus na sua vida? Vivendo de forma contrária àquilo que Ele ensina. Se você sabe que Jesus deu a sua vida por você, se você sabe que você é pecador, que você merece o juízo eterno, se você diz que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, mas continua vivendo deliberadamente em pecado, você está profanando o sangue da aliança, você está negando Jesus, você está pisando o Filho de Deus, está pisando o sacrifício que Cristo fez por você ali na cruz, você está ultrajando o Espírito da graça e você está condenado eternamente.
Verso 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você nega o sacrifício de Cristo através da sua vida, tendo uma vida de pecado, uma vida onde você sabe que é pecado, mas continua vivendo deliberadamente em pecado, você está profanando o sangue de Cristo. E as Escrituras falam que Deus vai julgar você, que você vai cair nas mãos do Deus vivo. Você vai ser lançado no inferno e vai sofrer para todo sempre. Pare de acreditar nas heresias, nos falsos profetas, nos falsos líderes que tentam amenizar as Escrituras sagradas. A palavra de Deus é muito clara. Leia esse texto, creia nesse texto, arrependa-se dos seus pecados. Fé em Cristo significa mudança de vida. A fé em Cristo é demonstrada através das suas obras, através da sua vida de obediência a Cristo. Há uma vida onde você vai estar lutando contra o pecado, lutando contra as suas vontades e aceitando o querer de Cristo em sua vida. Amém? E agora eu quero fazer uma oração abençoando você, a sua família, seus amigos e os seus projetos. Amém? Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Não há outro, ó Deus, igual ao Senhor, não há outro, ó Deus, que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Só o Senhor é santo, só o Senhor é gracioso, só o Senhor é tremendo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da tua glória. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Bendito seja o nome de Jesus. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Ó meu Deus, eu te louvo, ó Deus, pelo poder do sangue de Jesus, ó Pai, porque o sangue de Jesus tem poder, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque o teu sangue, Senhor Jesus, pode perdoar, pode cobrir todo e qualquer pecado, Pai. Diferentemente, ó Deus, do sangue dos sacrifícios do Antigo Testamento, ó Deus, que nada poderiam fazer, ó Pai. Ó Deus, que eram ineficazes, que jamais poderiam apagar os pecados do povo, Pai. O teu sangue pode perdoar, pode apagar todos os nossos pecados. O teu sangue pode cobrir, ó Deus, todos os nossos pecados, ó Deus. O sangue de Jesus nos lava completamente, Pai, e nos torna mais altos do que a neve, Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, veio a este mundo. O Senhor entregou a sua vida, Pai, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. O Senhor derramou o seu sangue precioso, Pai, para que nós pudéssemos ter, ó Deus, a vida eterna. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Ó Deus, eu te louvo, ó Deus, porque no momento que nós cremos, ó Deus, nós passamos, ó Deus, a ser habitação do teu Santo Espírito, Pai. Eu te louvo porque a tua palavra nos ensinou hoje, ó Deus, que a fé ela é confirmada pelas obras, ó Pai, que nós precisamos ter uma vida, ó Deus, de arrependimento, uma vida, ó Deus, de renúncia, uma vida de santificação, Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, Deus Eterno, eu te louvo porque nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor habita no meio de nós, o Senhor habita dentro de nós. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, que possamos, ó Deus, vivermos uma vida de arrependimento, Pai, uma vida de quebrantamento, uma vida de obediência ao Senhor. O Senhor mesmo disse para os teus apóstolos, ó Pai, que vós me amais se guardais os meus mandamentos, ó Pai. Ó, meu Deus, ajude-nos, ó Deus, a guardar os seus mandamentos, a vivermos, ó Deus, uma vida que de fato agrada o Senhor, que louva o Senhor. Livra-nos, ó Deus, dos falsos ensinos, das heresias desse século, ó Pai.
que tem nos afastado de Ti, que tem levado muitas pessoas para a perdição, Pai. Ajude-nos, ó Deus, a crer na Tua Palavra, Pai, porque a Tua Palavra se interpreta a si mesma, Pai. Amém, Jesus. Fala conosco, Pai. Gere em nós o arrependimento verdadeiro, gere em nós a fé verdadeira. Salva-nos, ó Deus. Livra-nos do mal, Pai. Ó Deus, a Tua Palavra diz, ó Deus, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convença-nos, ó Deus, do nosso pecado. Convença-nos, ó Deus, da Tua justiça. E convença-nos, ó Deus, do Teu juízo vindouro, Pai. Senhor Jesus, gere em nós o arrependimento verdadeiro, a fé verdadeira, Pai. Que possamos entregar a nossa vida completamente nas Tuas mãos, Pai. No nome de Jesus. E agora, Senhor, eu quero apresentar diante de Ti esse Teu filho e essa Tua filha que comigo estão fazendo essa oração. O Senhor sabe aquilo que eles estão enfrentando. O Senhor sabe os desafios, ó Pai, que estão diante deles, ó Pai. Senhor, meu Deus, levanta a Tua mão poderosa, dê a vitória para cada um desses Teus filhos, ó Deus, que nesse momento estão buscando o Senhor, ó Deus. Ó, meu Deus, eu não sei o que eles estão procurando, não sei quais são os desafios que têm se apresentado diante deles, mas o Senhor sabe. Senhor, meu Deus, levanta a Tua mão poderosa e dê vitória para cada um dos Teus filhos que comigo fazem essa oração. Dê a eles sabedoria, Pai, para vencer, ó Deus, o mal, Pai, para resolver os problemas. A Tua Palavra diz em Tiago 1, do verso 5 ao 6, diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Senhor Jesus, gera fé verdadeira, Pai, nos Teus filhos, ó Pai. Dê a eles sabedoria, Pai, para tomar as decisões corretas, ó Pai, para poder resolver os seus problemas, ó Pai. Dê a eles sabedoria, Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Cura aqueles que estão doentes, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, o Senhor é o Deus da cura, Pai. Para o Senhor nada é impossível. Cura aqueles que estão enfermos, ó Pai. Alegra aqueles que estão tristes, ó Pai. Dê forças para aqueles que não têm mais vigor. A Tua Palavra diz, ó Deus, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Abençoa cada um dos Teus filhos e comigo fazem essa oração. Olha para o pedido de oração que eles estão fazendo neste momento. Olha para cada súplica específica, Senhor. Olha para o que os Teus filhos estão clamando ao Senhor nesse momento. Dê a eles a vitória, livra eles do mal, pois essa oração que eu faço confiada nos méritos do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, que o Senhor te livre de todo o mal e que o Senhor te dê a paz. E eu vejo você, que o Senhor for servido, no nosso próximo encontro. Um grande abraço e fique com Deus.